Mas eu preciso falar de uma outra questão também, que são os vetos presidenciais, e eles devem ser analisados. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que o governo sabe que esses vetos serão derrubados. Marília Ribeiro já está ao vivo conosco e vai trazer as informações para a gente agora. Ô, Marília, e a sessão, ela foi adiada? Como é que deve acontecer aí essa sessão para análise desses vetos? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, a sessão que era para ter acontecido nesta quarta-feira, ela foi adiada, mas os líderes falaram hoje que ela deve acontecer entre os dias 7 e 9 de maio. Quem comentou sobre o adiamento foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que negou que o governo tenha pedido esse adiamento, mas ressaltou que o governo quer que ele prefere que esses vetos não sejam derrubados. Nós separamos a fala do senador. Vamos ver? É uma série de coisas que estão vetadas, que querem derrubar e que membros do Senado apresentaram outros problemas. Então, por conta disso, a gente ficou a tarde toda e o presidente Rodrigo acabou adiando. É óbvio que, se depender do governo, o governo prefere que não se derrube vetos. Mas não é só uma questão do governo. E nessa reunião de líderes que aconteceu hoje aqui no Senado Federal, eles também comentaram sobre o projeto de lei que reformula os incentivos ao setor de eventos, mais conhecido como PERSE. Eles falam que ele deve ir à votação nessa próxima semana. Essa proposta ela foi aprovada na terça-feira na Câmara dos Deputados e no texto eles estabeleceram que se tenha um teto de incentivo de 15 bilhões de reais de abril de 2024, esse ano, até dezembro de 2026. Outro ponto é que eles querem reduzir os setores que são beneficiados por esse programa. Atualmente são 44 e eles querem que coloque para que sejam 30 beneficiados por esse programa. Outra coisa, Evandro, é que o projeto que substitui o DPVAT, o antigo DPVAT. O texto ele tem umas negociações ainda com essa questão de emendas, das emendas que vão ser votadas pelos senadores. São os vetos presidenciais do Lula. Isso porque o governo, o Lula vetou 5,6 bilhões de reais de emendas e o governo articula para recompor 3,6 bilhões. Segundo Jacques Wagner, isso seria viabilizado com o projeto do DPVAT. Ele altera o arcabouço fiscal e permite antecipar a liberação de crédito suplementar. E para finalizarmos, Evandro, a proposta de emenda à Constituição, aquela que adiciona 5% aos salários de agentes públicos de carreiras jurídicas a cada 5 anos, ela não deve entrar nessa pauta da próxima semana. Isso porque Rodrigo Pacheco já falou que nessa próxima semana não vai ser pautada nenhuma proposta de emenda à Constituição, porque nós temos o feriado do dia 1º de maio, que é o feriado do trabalhador, e as presenças dos senadores elas serão feitas de forma remota. Então, nessa próxima semana, nós teremos um Senado um pouco mais vazio. Eu volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Bom trabalho para você. O que vocês estavam dando risada aí? O que foi que vocês estavam olhando com desconfiança a forma como os congressos derrubar os vetos, discutir os vetos do presidente da República, hein, Gustavo Segré? Vai derrubar. E eu não confio que o governo não tenha pedido que seja adiado. Claro que pediu, tem que pedir. Você acha que ele está tentando fazer uma articulação? Sabe qual é o problema? Eu converso com muita gente e é notável a quantidade de audiência que 3 em 1 tem, que me para na rua, que conversa com a gente e fala como, avaliando e se interessando pela política, você tem que traduzir. O que é negociar em política? Ver se temos cargos ou recursos para poder negociar. E a dúvida é, cadê a importância de qualquer questão, fora a ideologia, falando estritamente do benefício para o cidadão? Então, se isso é bom para o cidadão, não tem que negociar nada. Tem que aprovar, independente quem coloque isso na pauta. E se não é bom para o cidadão, não tem que negociar. Tem que contrariar, derrubar o veto se precisar, mas não esperar para negociar. Porque isso que a audiência nos fala. Quando eu entendo um pouco de política, dizem eles, manifesta que estamos negociando, quer dizer, o que você me dá para que eu aprove? Isso é ruim, porque desqualifica a visão de um político.
em relação a você está aí para representar o povo. Está aí porque realmente me representa e vai fazer aquilo que me faz bem, ou está aí para negociar e ver se leva recursos ou leva emendas para o seu bastião eleitoral? E essa é a dúvida que fica, lamentavelmente. O que foi, Piper? Não, você pode fazer uma série de negociações sobre temas, e eu concordo em parte com o Segré, no sentido de que projetos, ideias que beneficiem todo mundo têm que ser aprovados. E não é o que naturalmente acontece, porque sempre vai ter alguém para exigir algum tipo de pedágio. Agora veja, por exemplo, uma negociação que pelo menos foi aparentemente bem feita e bem amarrada nesses últimos dias. É aquela que diz respeito aí, como a Marina citou, ao PERSE. O PERSE, né, que foi aí, enfim, um projeto sobre o qual a gente já falou muito, ele não tinha ele tinha ficado sem esses limites. Então agora se estipulou esse teto de 15 bilhões de reais. Quer dizer, o governo passa a saber exatamente quanto vai custar isso aí, e o Congresso vai ter também a exata noção, né, de quanto esse projeto vai onerar os cofres públicos e qual vai ser o limite dele. O teto acabou, chegou lá. Se estourar esse limite antes, não vai chegar a dezembro de 2026. Ele acaba antes. Então, isso é importante e isso foi resultado de uma negociação. Agora, é óbvio que tem muitos acordos, negociações aí envolvendo emendas, cargos e tal, que a gente sempre fica com o pé atrás e observando com muita suspeita. Você fica com o pé atrás, Dávila? Eu fico com os dois pés atrás. Primeiro é o seguinte... Caindo do penhasco. Pô, você que votou nesses parlamentares, pega lá na campanha aquele que prometeu que não ia votar nenhum aumento de imposto. O DPVAT é aumento de imposto. Está votando aumento de imposto. Vai tirar mais dinheiro do nosso bolso. Aí você lembra bem o nome dele, vai lá, cobra. Fala, ué, não foi você que prometeu que não ia votar nenhum aumento de imposto? Por que está votando agora? Pior, está voltando para sustentar uma máquina de Estado ineficiente, corrupta, que vai para o quinquênio lá do juiz, vai para o penduricalho, vai para super salário, vai financiar essas coisas. Não é que vai financiar a melhoria da saúde e educação, como eles falam. Vai para custear essa máquina pública ineficiente, cara, esse Estado pesado que está nas suas costas, que trabalha, empreende e produz. Portanto, não esqueça o nome do seu deputado. Liga para ele lá, cobra, fala assim, ué, você não falou que não votar nenhum aumento de imposto? Por que vai votar a favor do DPVAT? Cobre, fiscalize, porque é o seu voto que pode melhorar a qualidade dos representantes no Congresso Nacional. E aí, Gani? O governo ele tem chance em 2 vetos apenas, sendo que um vai ser uma vitória de fato e não entra em votação agora, conforme a nossa repórter Marília trouxe, que é o quinquênio, porque tem apoio da população. A população é contra esse quinquênio, está do lado do governo. Eu acho que dificilmente passa isso daí. Torcemos para isso, né? Porque isso daí teria um rombo, um impacto nas contas públicas brutal, aumentaria a taxa de juros, aumentaria a incerteza, a sinalização seria muito ruim e quem pagaria essa conta para os juízes e promotores que já ganham muito dinheiro seria a população mais pobre. Eu quero só fazer um adendo em relação a isso aí que você está falando. É necessário também que os governadores entrem em campo. Aí de braços cruzados, até porque isso vai gerar uma indexação em cascata, porque aí as autoridades estaduais, que têm seus salários baseados aí nas federais ou no teto do funcionalismo, também passariam a se beneficiar. Perfeito, perfeito. Fala, Gani. Não, e o outro veto diz respeito às emendas de 5,6 bi, mas aí vai ser uma emendas vitória, parlamentares. Exatamente, vitória de pirro. Por quê? Porque é capaz que derrubem parcialmente, se tiver mais o prazo. Mas não o valor. O prazo, mas aí não abriram 15 bi do outro lado no orçamento, esses 15 bi uma parte volta para o Congresso. Ou seja, aqui, não vai ter emenda aqui, mas é compensado ali. Eu acho que mantém os 5,6 bi e apenas vai diluir o prazo. Aí o governo fala, pelo menos dá uma aliviada. Foi bondoso.